13. Versículo 1: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, o sobrenome Lídio, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colácio, Herodes, Betástica e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Continuando e orando, impondo-lhes eles as mãos, os despediram. A gente vai começar aqui, capítulo 13, que foi o princípio, a primeira carta, ou seja, a primeira missão do apóstolo Paulo, que o nome aqui está Saulo. Depois eu coloquei aqui Saulo, depois passou a ser chamado Paulo. Por que eu não sei? Mas ele mudou de nome, Saulo de Tarso, passou a ser Paulo de Tarso. Então esse foi o primeiro, Atos capítulo 13, aqui nós estamos vendo uma coisa muito importante na igreja. Foi fundamental isso aqui para a igreja do Senhor. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Barnabé. E não foi feito assim uma coisa, bota esse mais esse, ou separa esse aqui, não. É uma coisa que o Espírito Santo, servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo. Eu pergunto para vocês, o Espírito Santo diz alguma coisa? Como é que o Espírito pode falar? E a Bíblia diz que o Espírito Santo disse. Então, se disse, ele falou, o Espírito Santo falou. Agora eu pergunto, o Espírito Santo fala com você? Se não fala, tem que falar. Então, o Espírito Santo disse, repete comigo, o Espírito Santo disse, só isso, disse. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eu tenho certeza que também o Espírito Santo tem uma obra na sua vida. E olha para mim, ele fala com você. Se ele não falar, você faz queixa do Espírito Santo para mim. Escutou isso? Meu Deus do céu. O Espírito Santo disse. Então, se ele não disser para você, ele está sendo injusto, porque ele disse aqui na Bíblia, a Bíblia é verdade. Se ele disse para um, ele diz para todo mundo. E outra coisa, você tem um chamado. Pastor, você não me conhece, pastor? Você não sabe que eu sou uma pessoa iletrada? Eu sou uma pessoa que tenho 85 anos? Não, ele fala, não importa com quem seja. Saulo de Tarso era um assassino. Não fala nada que ele pode ser preso. Não, já morreu. Ele era assassino, ele matava cristão, prendia cristão. E o Espírito Santo disse para ele também. Então, fala com você. Amado, você sabe quem é o Espírito Santo? Sabe como é que eu sabia que era o Espírito Santo antigamente? Quando eu falei assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabia. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu descobri que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala. E quando ele fala, ele não erra. Depois o apóstolo Paulo disse, o Espírito Santo disse, se você orar, você não sabe orar como convém. É o Espírito Santo que tem que dizer para você o que você tem que orar, porque ele prescruta, o verbo bonito, ele prescruta as coisas de Deus. A vontade de Deus está no Espírito Santo. Então, amados, aqui esse capítulo 13 é fundamental para que essa igreja fosse inaugurada. Desde essa época aqui,
O Espírito Santo nos está dizendo para abrir uma igreja, para vocês estarem aqui, para vocês ouvirem isso aqui. E para eu estudar Gálatas a partir de hoje. Você acredita? Sim ou não? Então, eu digo uma coisa, se o Espírito Santo falou com ele aqui, fala com vocês aí também. Amém. Porque ele já falou com você, já disse para você tantas coisas, até o emprego do seu filho que estava 20 anos sem trabalhar, o Espírito Santo falou com você e ele ouviu. Ou seja, e aí ele está trabalhando depois de 20 anos, largado o emprego e ele voltou a trabalhar. Agora o Espírito Santo quer falar com você para dizer o que você tem que fazer. Se não falar com você, você fala comigo, faz queixa comigo. Que eu vou te dizer, ó Espírito Santo, o Espírito Santo, que você está fazendo aí, você não falou com a Marilena, não falou com a Cristiane, não falou com a Rosimar, não falou com a Elisete. Então, mas é fundamental você aprender a ouvir o Espírito Santo, que ele vai falar com você. Amém, queridos? Então, vamos ficar de pé, quem puder ficar, e vamos louvar o Senhor por causa disso. Por causa do Espírito Santo. Amém, Michele? Vamos orar lá. Por causa do Espírito Santo, que é uma coisa maravilhosa. Ele está, ele é uma pessoa, o que ele diz, ele fala, ele se entristece. Sabia que o Espírito Santo fica triste? É quando você não dá nem bola para ele, ele fica triste. A Bíblia diz que ele se entristece. Ele diz até que ele apaga. Ele tem uma luz dentro dele que ele não apaga, não a luz que ele tem. Ele tem um interruptor que ele apaga dentro da pessoa. Deus está aqui nesse lugar. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estar na tua casa para tomar café também com o Espírito Santo e com Jesus. Eu te amo, Jesus, te adoro, te quero, te adoro, Espírito Santo, te amo, Espírito Santo, eu te adoro, te venero, te adoro, Jesus, te adoro, te amo. Amém. Vamos adorar o Senhor. E bom teu lugar, e tens minha vida conquistada, um trono de louvor, eu entrego a ti, Senhor, meu Deus. Acima de
Pegar-me com a unção, pra que eu possa exalar teu ser. E dá-me mais asas pra te alcançar lugares altos, aonde estás assentado acima de todos, quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos, quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. E junto a teus pés expus trazer maior de me render e te adorar, e tudo que há em eu quero te ofertar, e mais ainda é pouco se comparado ao não sou apenas servo, teu amigo e poder te louvar.
Aleluia! Aleluia!
Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Capítulo 1. Livro de Gálatas, capítulo 1. Amém? Versículo 1. Gálatas, Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito, anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja maldito. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém, queridos? Eu quero começar, o livro de Gálatas aqui com uma palavra bem forte do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia. Presta bem atenção, amados. Eu vou ler para vocês algumas coisas aqui para a gente entender como é que funciona a Bíblia. A Bíblia tem um mecanismo de funcionamento pelo Espírito Santo de Deus e pelo estudo e dedicação de cada um que queira ouvir a verdade de Deus. Amém? Presta bem atenção, está gravado isso. Então é muito importante a gente ter esta noção. Paulo aqui, ele está usado pelo Espírito Santo, ele ouviu do Espírito Santo e passou. Para quem? Para uma igreja? Não. Para as igrejas, está escrito aqui, para um grupo de igrejas, no versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Quais são as igrejas da Galácia? As igrejas da Galácia são, eu vou passar para vocês aqui agora. As igrejas da Galácia são as igrejas Antioquia, a igreja de Antioquia da Pisídia, não a da Síria, a da Pisídia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. São 4 igrejas. Ele está escrevendo aqui uma carta que ia ser partilhada com as 4 igrejas. Por quê? Porque alguma coisa ele está advertindo estas igrejas.
como agora está advertindo a nossa igreja. Por isso que o estudo bíblico é muito fundamental para você entender, para você saber, como eu cheguei no princípio, eu vou repetir até aqui o princípio, né, para a gente poder entender. Por exemplo, na época em que Paulo pregava, quem governava a Judéia? Era o Império Romano, né? Com a morte do rei Amintas em 25 a.C., o imperador romano Augusto criou Galácia Romana, que incluía a antiga região conhecida como Galácia, além de Pisídia, Isáuria, Panfilha, Icônio, Panflânia e o ponto galáctico 5. Então isso é uma região onde foi criado pelo Império Romano, que ali Paulo ministrou a palavra de Deus quando? Né? Na sua primeira viagem missionária. Então a Bíblia está interligada, por isso que eu abri no capítulo 13, vou pedir para você esteja aberto também em Atos, capítulo 13, onde nós lemos ali como foi o ingresso dessas, como é que fundaram essas igrejas, como foi fundada essa igreja, né? Nós vamos dizer aqui, como eu li para vocês, primeiro se reuniu a igreja de Antioquia, mas essa Antioquia aqui não é a Antioquia da Pisídia, essa Antioquia é da Síria, é uma igreja onde já estava uma igreja estruturada, onde ali havia vários profetas e mestres, ou seja, já era uma igreja estruturada com pastores, com evangelistas, com missionários, e eles foram chamados para quê? Para abrir novas frentes de trabalho de Jesus, como nós aqui também. Um dia eu fui chamado para abrir uma igreja aqui, e vim abrir uma igreja aqui, como outros também, porque o evangelho ele tem que ser pregado. Inclusive estamos aqui recomeçando uma nova visão, depois da pandemia, depois de tudo, trabalhando em prol de quê? De que vamos alcançar mais vidas para o reino de Deus, mais vidas, e para isso, amados, precisa de compromisso de cada um dos servos de Deus, entendendo o seu chamado, entendendo o seu chamado. Não adianta você ter uma vida abençoada aparentemente aqui nesta terra e não ter uma vida dentro do chamado de Deus, dentro de uma estrutura de Deus aqui na terra, dentro de uma igreja de Deus aqui na terra. Então, isso não é à toa que fundam-se igrejas. Quem fundou aqui foi através do Espírito Santo, que disse a esses homens que estavam na igreja de Antioquia da Síria, ou seja, eles tinham já uma igreja estruturada ali, que foi uma das maiores igrejas, inclusive quando foi colocado o Papa Romano, eles estavam querendo fazer com que esse Papa, ou seja, esse bispo de Antioquia, que fosse o verdadeiro Papa, mas isso aí houve uma politicagem e que mudou essa situação e mudaram para Roma, né, em virtude da política mesmo. Mas é importante entendermos como é fundada a igreja e por que você está aqui. Ah, pastor, eu estou aqui para eu ser curado, para eu ser tratado, para eu receber uma bênção. Isso aí nós vamos ver aqui nesta carta aqui, como Paulo diz, nós não podemos mudar a vertente daquilo que Deus criou. A igreja foi feita para salvar vidas para o reino e não salvar vidas aqui na terra. Pastor, mas como é que eu vou viver aqui na terra? Não, você vai viver bem aqui na terra, porque Deus vai cuidar de você. Porque toda a palavra de Deus diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o primordial, o princípio, a coisa mais importante é buscar a Deus. As outras coisas, elas automaticamente serão acrescentadas. Vocês estão me entendendo?
Então diga um amém. Estou dizendo amém porque eu estou pedindo, ou estou dizendo amém porque concordo? Então diz sim ou não? Não disseram não. Porque é uma coisa fundamental, amado, a gente entender o processo de como foi fundar essas igrejas. Então o livro de Atos, eu costumo... É uma espinha dorsal. Quando a Bíblia foi formada, eu tenho essa visão que Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele que fundou a igreja, ele que é o primeiro, ele é o cabeça. Então ele tem os evangelhos que falam de Jesus. Os 4 evangelhos primeiro, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam do cabeça de Jesus. Amado, o cabeça no corpo significa o quê? A mente, o pensamento, os raciocínios, as decisões. Eu botei a mão na mente aqui porque algum comando do cérebro. Vou botar a mão aqui, é um comando. Isso é um comando dado por aqui, pelo cabeça de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo enviou o quê? O Espírito Santo de Deus. Está em João capítulo 14, em vários versículos, né, que ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Como eu falei antes aqui, nessa carta, no livro de Atos, capítulo 13, foi a formação da primeira igreja, da primeira viagem missionária de Paulo, aonde a igreja da Galácia foi fundada. Ou seja, as igrejas da Galácia foram fundadas. É através disso aqui. Nós vemos aqui, ó, havia a igreja de Antioquia, no capítulo 13 de Atos, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles no Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Nós vemos uma importância aqui também que o jejum. Às vezes a gente pensa assim, vou jejuar para acontecer uma coisa lá na casa do vizinho, na casa da minha família. O jejum é para você. Eu entendo muito bem que o jejum é para que o Espírito Santo tenha fale o meu ouvido, para eu poder estar mais sintonizado para ouvir. E como eu disse no princípio, o Espírito Santo disse, então o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala com você. Se não falar, fala comigo, eu vou fazer queixa ao Espírito Santo, a Deus, a Jesus. Porque se ele falou com eles aqui, a palavra de Deus é verdade. Eu prego isso, você está aqui por causa disso, você está aqui por causa que a Bíblia é verdade, amém ou não amém? Sim ou não? Sim. Então vocês estão aqui por causa do Espírito Santo, é verdade, essa palavra é verdade. Se ela é verdade, se ela falou com Paulo, ela vai falar com você. Porque eu já preguei aqui, já falei, semana passada, o véu foi rasgado de cima a baixo. Deus agora deu liberdade para o homem falar com ele, através do Espírito Santo. Através de Jesus. Pastor, mas isso vai se tornar um vício? Não, nada é viciante no reino de Deus. Você tem livre-arbítrio para poder decidir, né? Então, você fala e o Espírito Santo vai falar. Agora, ele vai falar quando é devido, quando é necessário. Ele vai chegar, poxa, eu vou ficar com o Espírito Santo todo dia, pastor, eu vou ficar só conversando com ele. E vou esquecer da vida, vou esquecer da morte, vou esquecer de isso. Não, ele tem uma missão com você. Por isso que ele aqui, quando ele diz no capítulo 13, ele chamou esse aqui, servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me para mim Barnabé e Saulo. Para quê Barnabé e Saulo? Barnabé e Saulo, porque Barnabé e Saulo são homens que o Espírito Santo diz que esses dois aí vão fazer uma frente evangelística, vão ganhar vidas para Jesus, vão interferir no processo do crescimento da igreja. Amém, queridos? Então é fundamental a gente estar entendendo isso, a gente está buscando isso, a gente está participando disso. Não basta só a gente sentar no banco da igreja e não fazer parte disso. Então, por isso que nós estamos criando o discipulado que vai começar sexta-feira. O discipulado é para você trabalhar na igreja. Tem que jejuar, tem que orar e tem que ouvir o Espírito Santo.
E o pastor vai ouvir, que o pastor é o líder, ele vai estar sempre dando a direção, para que todos sejam uma equipe, onde vocês vão orar até por mim, para que eu possa entender o que esteja acontecendo com vocês. Ou seja, como vocês estão trabalhando, entender a direção, o trabalho que vocês vão ter. Então aqui, ó, a mesma coisa, servindo ele no Senhor, jejuando, chamaram Saulo e Barnabé, para o quê? Para a obra que os tenho chamado. E todos vocês, irmãos, se vocês estão sentados aqui, e mais aqueles que estão sentados em casa, mais aqueles, tem um chamado. O chamado principal é o quê? É que todos, não, pastor, meu chamado é para isso. Não, o teu chamado, o líder vai dizer para você que às vezes o chamado pode ser assim, caiu um tempestade, precisando de ajuda na casa das pessoas. A gente vai fazer isso. Caiu, de repente, está precisando de uma obra lá na igreja, está precisando de uma faxineira na igreja, está precisando de uma limpeza na igreja. Eu estou aqui. O chamado não é específico somente para uma coisa, é para todas as coisas. Agora, existe também um chamado específico para você estar louvando ao Senhor. Você tem que saber louvar. Você tem que saber tocar um instrumento. Você tem que saber, tem que ter uma voz apropriada. Eu sou chamado para ser pastor, pastor. Eu quero ficar no microfone, falando, pregando igual o senhor, pastor. Nem todos têm esse chamado. E olha que o chamado não é só pregar às vezes não. Hein? Que quem prega está desafiando o diabo, está desafiando o inferno. E tem que saber o que acontece depois que você sai daqui. As lutas e as dificuldades que nós temos. Não só para pregar, mas como para ser pastor, para ser um evangelista, para eu sair para ministrar, vamos evangelizar agora, todo quinto domingo vamos estar saindo na igreja. Mas nós temos que aprender a palavra de Deus. Não adianta chegar e vou evangelizar sem saber de nada. Mas pastor, eu fui estudar lá na China com o Joaquim, ou com um presbítero, ou com um apóstolo. Não, você tem que estudar com o seu pastor. Porque você não vai chegar aqui, não, mas o apóstolo... Não, o que o pastor Luiz falou? A mesma coisa que eles se reuniram, Saulo ouviu a conversa ali, ouviu o que foi decidido, vocês dois aí vão sair e vão começar a ministrar a palavra de Deus. Amém, queridos? Estão entendendo? E digo uma coisa, amados. O apóstolo Paulo que está aqui, ele diz assim, o serviço, a obra de Deus, ela nunca é vão. Sempre traz benefícios para quem trabalha. Eu costumo dizer até que nós nos chamamos de trabalho, de emprego, né? Trabalhar para o Senhor. Porque nós já recebemos antecipadamente a graça de Deus. Então, o que acontece? Eu chamo de comparativamente um trabalho. Comparativo. Como assim, pastor? Porque quando você trabalha, o patrão vai chamar você para trabalhar para poder exercer uma função dentro da empresa, que você vai produzir alguma coisa para quem? Para a empresa, aonde ele é o dono. Ele vai querer que você dê frutos na empresa, ou seja, trabalhe corretamente, faça as coisas que deve você fazer para que a empresa cada vez mais cresça. Estou fazendo uma comparação que não é devida em virtude de que a igreja não é uma empresa e nunca vai ser. Jesus não criou uma empresa. Jesus criou uma igreja, né, onde pessoas estão aqui a serviço do reino de Deus, mas não por obrigação, não para receber salário. Mas uma coisa eu digo, lá você recebe o salário. E quando é um empregado bom, ele ganha salário maior. E quando muitas vezes são beneficiados com auxílio transporte, são conciliados com fundos de garantia, são auxiliados com alguma outra mais coisa que você tem benefício, auxílio até alimentação, às vezes auxílio saúde, tem muitas empresas que cobrem tudo isso. Você acha que o seu Deus, quando você trabalha para ele, você não vai ter tudo isso? Eu digo que você vai ter isso e muito mais. Muito mais. Eu sou prova disso. Nunca fui um rico, mas eu sou rico pelo Senhor. Não tem dinheiro não, não tem milionário não, porque eu não preciso disso. Nós somos ricos pelo Senhor, porque o Senhor me favorece, Ele dá favor.
Eu gosto muito de abrir para vocês agora Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Eu vou intervir aqui um pouquinho no nosso estudo, mas para uma coisa importante que vocês venham a entender. É Paulo que escreveu Romanos, carta aos Romanos, capítulo 4. Ele diz que Abraão foi justificado pela fé. Nós servimos a Deus pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, versículo 1, tá? Romanos capítulo 4, versículo 1. Está escrito ali, ó. Que diremos, então, a respeito de Abraão, né? Está escrito ali, ó. Nosso pai segundo a carne. Amém? Está ali, ó. Nosso pai segundo a carne. O que foi que ele conseguiu? Olha só como está escrito ali. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura, ele diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Mas agora, vê o seguinte, ora, para quem trabalha, o salário é considerado como favor, não é considerado como favor, mas como dívida. Continua. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Continua. É assim também que Davi, né? Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça independente das obras. Amém, queridos? Olha para mim, só até aqui. Eu quero dizer, amados, que como o trabalhador, ele fez uma comparação do trabalhador e o seu salário não é uma coisa recompensa, é dívida. Amados, você não trabalha, você está trabalhando para Deus, está fazendo a obra para Deus. E tudo que você faz, Deus vai te recompensar de outra forma, só que você não trabalha pela recompensa. Você não trabalha pelo seu salário, você não trabalha no... Deus com certeza tem é como se fosse uma dívida com você de te abençoar e te colocar mais fé ainda para você viver neste mundo tenebroso e saber ser vencedor. Por isso que não precisa pregar teologia da prosperidade, porque todo aquele que serve ao Senhor já é próspero. Vai ser próspero, tem que ser próspero. Deus vai olhar para você de forma especial porque você pertence a isso. Não é pelas obras em si, não, porque pela sua vida em si com Deus. As obras são consequências. Não estou dizendo que a obra não existe, não. As obras são consequências, mas nunca é pelas suas obras, é pela sua dedicação, pela sua vida com Deus, pela sua fé. Por isso que Deus atribui isso para você como justiça dele. É um tremendo, amados. Ah, pastor, então não é pelas obras, então eu não vou fazer nada. Não, que obras são essas? A Bíblia acabou que reverteu, não é pela fé, não é pelas obras que você é salvo, mas pela graça de Deus. Mas Deus nunca vai deixar você desamparado. Você nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência ficar desamparada. Porque Deus, ele não só abençoa você, não, ele abençoa 1000 gerações através de você. Amados, é uma coisa tremenda, amados. É fundamental isso. Então, amados, voltando aqui no capítulo 13 de Atos, eu queria ver com vocês, capítulo 13 de Atos, ele fala, aí depois no versículo, então jejuando e orando, impondo eles as mãos, os despediram. Olha que importância tem. Eles oraram, jejuaram, depois que foi escolhido, jejuaram e oraram, impôs as mãos e o despediram. Por que o pastor às vezes chama aqui você à frente para impor as mãos? A imposição de mãos é uma ferramenta que Deus nos dá. As nossas mãos significam o trabalho, a bênção.
a cobertura que Deus dá sobre você. Não é, quando eu oro aqui, eu falo assim, não é minhas mãos estão sobre você, mas as mãos de Deus. Porque eu fui chamado para isso, eu fui delegado por isso por Deus. Quando eu abençoo aqui, significa que você está abençoado, que você está fortalecido, que você sai para uma missão. É igual esses aqui, saíram para uma missão com Deus. E o que aconteceu? No versículo 4, enviados, pois, todos estão vendo aí? Capítulo 13 de Atos, versículo 4. Estou falando aqui da fundação da igreja, das igrejas da Galácia. Né? A gente vai estudar a carta de Paulo às Gálatas, tem que estudar a fundação da igreja, tem que estudar como é que é formado. Pastor, mas o livro de Atos tem a ver com o livro de Gálatas? Aqui, o livro de Atos, como eu falei, a cabeça é Jesus Cristo. O livro de Atos é o quê? É a coluna vertebral. Jesus é o cabeça. Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João falam de Jesus. Depois vem quem? O livro de Atos dos Apóstolos. Por que é o livro de Atos? Significa que Jesus é o cabeça, como eu falei, o cabeça que dá o comando, que é a mente que pensa, o Jesus Cristo. E aqui na Bíblia, o que significa o livro de Atos? O espinha dorsal que dá ordem aos membros do corpo. Para a perna andar junto com a outra perna, para andar para frente. A mão para ajudar a outra mão quando estiver cansada. E o que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja? A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Então, por isso que o evangelho, os 4 evangelhos para mim são a cabeça, que é Jesus, e o livro de Atos é a coluna cervical que dá ordem. Se você corta aqui uma pessoa paraplégica, a cabeça pode dar ordem, o corpo não funciona, não obedece. Então, o livro de Atos é aquele que faz essa relação, ele dá movimentação ao corpo para que o corpo possa funcionar. Agora, tem que existir o cabeça, que é Jesus. Se não tiver a cabeça funcionando através de Jesus, se a sua vida não for conduzida por Jesus e pelo Espírito Santo, como que o corpo vai funcionar de acordo com Deus? Eles estão saindo aqui por quê? Porque o Espírito Santo disse para eles. E mesmo assim, aqui continua, no versículo, capítulo 13, versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Tudo conduzido pelo Espírito Santo. Eu lembro uma vez que eu saí para evangelizar e falei assim, perguntaram, mas onde a gente vai? Eu falei, o Espírito Santo vai nos conduzir. A gente estava no carro, eu falei assim, entra nessa rua aqui. Quando entramos nessa rua, eu falei assim, por quê? Não sei, vamos entrar aqui. Eu creio que o Espírito Santo está nos conduzindo para cá. Eu era o líder do grupo que estava vindo comigo. Quando eu chego mais à frente, eu vejo uma pessoa cortando cabelo no meio da rua. E um monte de gente assim. Aí eu cheguei e falei, opa, hoje eu vou cortar meu cabelo. Entrei lá brincando com o pessoal, não sei o quê. E falando com eles, me deram atenção. Não, pode vir, mas tem que entrar na fila. Começamos a brincar, né? Pessoas boas, bacanas ali. Eu falei, não, eu não vim cortar o cabelo. Eu estou com esse grupo aqui para falar de Jesus para vocês. Ah, pô, para o corte de cabelo. Vamos, pode falar de Jesus. Ali nós falamos de Jesus. E uma senhora, né, chamada Yolanda, aceitou Jesus, está até hoje na igreja. E ora por mim. Sempre ora por mim. A sua filha, eu encontro com ela de vez em quando. Ela está firme na igreja. Ela está com 90 anos já. Essa senhora Yolanda. O Espírito Santo conduz para que a gente encontre as pessoas que já dentro dela, mesmo não aceitando Jesus, já tem um chamado dentro dela. Todos vocês têm um chamado. E Deus quer abençoar a vida de vocês. Através de Yolanda, a filha foi abençoada, neto foi abençoada, a família foi abençoada. As coisas acontecem assim, o Espírito Santo quer nos conduzir, como conduziu eles aqui para um lugar chamado Chipre. Chegados a Salamina, no versículo 5, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. João Marcos. João Marcos era um parente de Natanael, de Barnabé, sobrinho acho que de Barnabé. E ele estava junto
né? E também estava ajudando eles. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, até Pafos, procuraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, sendo chamado Barnabé, e Saulo diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimais, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ou seja, Deus conduziu eles para o procônsul daquela cidade, uma pessoa importante que poderia conduzir e ajudá-los. Deus levou eles a esse. Mas aí aconteceu o quê? Pensa que tudo é fácil? Nem tudo é fácil. Apareceu ali Elimais, o mágico, o homem que é espiritual, tem um espírito contrário, e começou a impedir as coisas, começou a atrapalhar para que não pudesse. Tudo acontece na nossa vida para tentar atrapalhar o seu chamado, aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas uma coisa é certa: Deus vai estar sempre cuidando de você, para que os empecilhos, as dificuldades que você tenha, saia do teu caminho, porque Ele chamou você, Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir, Ele vai te dar a direção. E esses problemas, Deus tem favor em resolver para você. Amém, queridos? Estão entendendo? Olha só o que aconteceu. Esse aqui foi até meio trágico, né? Mas opunha-lhes Elimais, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, aqui nós vemos que Saulo, também chamado de Paulo, né? Cheio do Espírito Santo, versículo 9, fixando neles os olhos, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter o reto caminho do Senhor. Pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. E então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém, queridos? Misericórdia, né? Pessoal, não faz isso não, tá? Deixa o Saulo de Tarso para Paulo fazer isso. Ele fez isso. Mas ele quer dizer o seguinte, amados, que situações como essa, Deus vai tirar do caminho situações, vai mudar situações, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo como Paulo estava. Você precisa estar ligado no reino de Deus, porque Deus vai ter prazer em livrar vocês. Eu tenho experiência própria disso, de situações que parecia impossível. Eu tenho situações agora que eu vejo, mas meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou ver outra? Mas eu sei que se eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, Deus também está me ajudando em outra área. Eu não estou dizendo que eu vou ficar parado, amados. Eu vou lá, boto na minha agenda as coisas que eu tenho que resolver e peço a Deus para estar na frente dos meus problemas, mas eu não deixo de me separar desse Deus maravilhoso. Uma coisa é que Deus fez uma igreja na Galácia, mas não foi fácil. Tem dificuldade, tem problema. Não pensa que foi só esse problema. Continuando aqui, olha só o que aconteceu. No capítulo 13 ainda. Pois agora está aí no versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se à Pérgia da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, diz agora. Então, amados, eles começaram a pregar em Antioquia da Pisídia. Começaram a abrir os caminhos para ele poder pregar o Evangelho. E ali ele começa a ter uma experiência de
que Deus está agindo, está dando direção a eles. Ele sai de um lugar, sai para outro e vai para aquelas regiões para poder pregar o evangelho, para poder conduzir. Primeiro eles foram levados ao procônsul, depois começaram a ter liberdade para entrar nas sinagogas e usar a sinagoga como um meio, como um local onde eles podiam falar de Jesus Cristo, trazendo que a lei terminava ali através de Jesus Cristo. Era muito difícil, amados, para os judeus acreditar nisso. Mas como isso? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi condenado por Pôncio Pilatos, foi condenado pelos próprios sacerdotes da época. Então eles estavam lutando contra uma corrente que não acreditava em Jesus Cristo. Mas eles estavam ali fazendo aquilo ali para que nós hoje possamos ser salvos, para que o evangelho chegue até você, para que você fuja de todo engano que existe nesse mundo maligno. E é por isso que essa cidade, ela foi conhecida por isso. Por isso que Paulo está escrevendo uma carta: cuidado com esses falsos profetas, cuidado com essas pessoas que estão aí tentando enganar vocês, com ilusões. Pessoas que pensam em fazer com que, chamando você para eles e não para Deus, chamando vocês para a igreja para poder conduzir de forma errada. Não, Jesus Cristo é o Senhor da vida de vocês, é Ele que vai dar saúde, força, vontade e vitória para a vida de vocês. Continuando aqui, amados, né? Deixa eu ver se eu falei algumas coisas aqui que eu anotei. Então, amados, Gálatas não é uma igreja. Repete comigo: Gálatas não é uma igreja. É uma região chamada Galácia, composta de 4 igrejas: Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Isso está não precisa repetir, Atos capítulo 13 e 14. É onde está a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se e assentaram-se, né? Atos capítulo 13 e versículo 14. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Nós podemos ver que essa foi o que aconteceu aqui, né? A palavra de Deus ali foi expandida naquela região através desse momento em que eles estavam evangelizando e sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aí vocês percebem que o apóstolo Paulo tinha um ministério, né, o apostolado dele, de fazer igrejas, de montar igrejas, de abrir igrejas, de povoar o mundo com o evangelho de Jesus Cristo. Lógico, nem todo tem um ministério dele. Não estou dizendo que você vai ter o ministério de Paulo. Você talvez seja um homem daquele ali que estava ali e que foi alcançado e que continuou ali, porque ele estabeleceu líderes naquele lugar para continuar o trabalho naquele local. Amém? Voltando aqui, no texto da Bíblia, testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo levantando, versículo 16. Vocês estão lendo ali também, não estão? Estão ali. Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Vou parar aqui. O que significa isso aqui, amados? Inclusive, o Martim Lutero, que foi o fundador do protestantismo, que fez o protesto de Lutero, né, que escreveu as 95 teses, que separou e criou a igreja evangélica, vamos dizer assim, que foi ali um marco, né, separando-se da igreja católica romana, né, católica romana, não é católica só, é romana, não é mundial só, é romana, porque o bispo é de Roma.
Então, quando ele fez essa separação, né, ele disse uma coisa, Martinho Lutero, que esse livro de Gálatas aqui já era suficiente para entender o que aconteceu e com a vinda de Jesus Cristo. Porque Paulo aqui faz um resumo, né, contando nessa pregação aqui, o testemunho de Paulo em Antioquia, foi claro que ele está dizendo aqui como o povo judeu nasceu, como começou o seu trabalho, né, como foi fundado o povo de Israel, né, que Deus falou aqui, né, exaltou o povo, né, fez a peregrinação na terra do Egito, quer dizer, tirou o povo do Egito através de Moisés. Ele fez um resumo, uma síntese aqui, dizendo tudinho como aconteceu, né, que suportou maus costumes há cerca de 40 anos no deserto, passou pelo deserto, tudo isso nós temos isso na Bíblia, lá no Antigo Testamento. E depois chega o quê? E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Ou seja, Deus tinha prometido a terra prometida que mana leite e mel, e o povo foi andando, passou por 40 anos no deserto, e os filhos daqueles que saíram do Egito deram continuação ao trabalho, e chegaram lá através de Josué, possuíram aquela terra, e expulsaram todos aqueles povos que eram povos inimigos de Deus, e Deus ali estabeleceu a nação de Israel. E Paulo está contando tudo isso para quê? Para explicar para eles, para chegar a eles que Jesus Cristo estava ali no propósito desse povo. Abraão, Isaac, Jacó, Jesus Cristo é descendente de Davi, que foi um rei também, que ele vai comentar aqui, ó. Ele no versículo 21, então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado este, levantou-se o rei Davi, no versículo 22, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém, Jesus? Deus trabalha sempre assim, amados, com homens e mulheres que estão dispostos a dar continuidade àquilo que Deus começou, e você está aqui porque você é uma pessoa. O mais importante da minha vida é esta palavra, é a verdade desta palavra. Meus filhos, minha esposa, tudo eu tenho que estar trazendo eles para perto daqui, porque aqui eu sei que é o caminho. Nós não estamos aqui, amado, não é final da linha aqui na terra, é o começo da linha, é aqui na terra, que você sai daqui e vai continuar depois com Deus. Deus tem uma promessa através de Jesus Cristo para mim e para você. Então a igreja tem que funcionar, a igreja tem que estar em obediência a essa palavra, e tem que estar ouvindo o quê? O Espírito, ouvindo o Espírito Santo. Uma das coisas primordiais é o pastor ensinar vocês a ouvir o Espírito Santo. É muito, eu tive tantas experiências com o Espírito Santo, com coisas até pequenas. Eu ficava assim, meu Deus, até com coisas pequenas. Eu vinha de viagem de um lugar, peguei um temporal na estrada, tive que parar o carro na estrada, que eu não conseguia viajar, porque estava de noite, eu não conseguia enxergar nada. E eu tive que parar, e perdi uma diária de um hotel, que eu estava com minha família, já tinha programado passar uma diária no hotel. E quando cheguei com meus filhos pequenos ainda, parei ali. Quando eu voltei a caminhar, a andar, e cheguei no hotel, e orei minha devocional com Deus de manhã, e Deus falou comigo, eu vou te dar esse dia, você não perdeu esse dia. Eu falei, como que o senhor vai me dar esse dia, Senhor? Eu falei, não, tudo bem, o senhor quer me dar, eu aceito. Eu escutei a voz do Espírito Santo. Falei com a minha esposa, eu falei assim, ó, Ana ficou assim, vai dar o dia? Eu fui lá na recepção e pedi um dia, e ganhei esse dia. Por que motivo? Não sei. E uma pessoa na minha frente tinha pedido a mesma coisa que eu pedi, e ele disse não. Quando eu fui pedir, falei, ela falou, não, o senhor pode ir lá pegar o seu tique, pegar isso, aquilo, não sei o quê. Eu vi a pessoa ser rejeitada na minha frente. Agora, eu vou perguntar para a pessoa por que rejeitou ele, por quê? Não, porque Deus me favoreceu. Ele quis mostrar que ele é Deus, que ele supre as suas necessidades. Ele é um Deus de amor que quer fazer. Ah, pastor, então ele faz separação de gente? Não. Aquele que o busca, aquele que bate, o encontra.
aquele que entrega a ele, com certeza vai ter. Não é que tenha vantagem, não. É que Deus é justo. Imagina se você tem uma pessoa na sua casa que trabalha e faz, sei lá, no teu emprego, uma pessoa que trabalha, faz tudo direitinho, tudo certinho, a outra que não faz nada. Aí você vai ser mandado embora. Você está sendo injusto? Não, você está fazendo a coisa certa. Deus trabalha da mesma forma, amado. A justiça de Deus é perfeita. Porque muitas coisas a gente pergunta para Deus assim, mas por que Deus permitiu que... Por que Deus permitiu que derrubasse lá aquelas torres gêmeas lá? Meu Deus, morreu tanta gente, que Deus é esse? Aí a filha de Billy Graham escreveu uma carta enorme, de assim, por que tiraram a Bíblia de dentro do estudo das escolas? Por que autorizaram isso aqui? Por que não sei o que, liberaram isso dentro da... Porque fiz uma carta enorme de coisas horrendas que tomaram posição da nação, tomando uma posição contra Deus. Então, abriu a porta. O que diz o Salmo 91? Aquele que está, né, no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra... A luz está aqui, Deus. Sobre a sombra do Onipotente descansará. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Cairão 1.000 à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Mas você não será atingido? Ah, pastor, mas tanta gente aí, crente que é atingido, mas crente sai atingido, mas sai dando glória a Deus. Crente que o mar vermelho não se abre, mas depois passa pelo mar a seco e dá glória a Deus. Sofre, mas sabe que Deus está na frente da sua batalha. Amém, queridos? É fundamental, mas a gente ter essa palavra e o Espírito Santo, aprender a ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo é fundamental. Amém? Glória a Deus. E aqui, amados, Paulo continua. Versículo 23. Da descendência de Davi, né, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Trouxe o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de arrependimento. Mas ao completar, João a sua carreira dizia, não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, a descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, e nós vos foi enviado a palavra desta salvação, pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que Jesus fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias, pelo que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a favor, as santas, a vosso favor, ao nosso favor, né? As santas e fiéis promessas feitas a Davi. Parar aqui um pouquinho, né, da leitura. Vocês viram aqui, amado, o que Paulo disse, amado? O que Paulo prega? Paulo pega o livro de Salmos, Paulo pega o livro de Gênesis,
Paulo pega o livro de Êxodo, Paulo pega o livro dos Juízes, ele prega a mesma Bíblia que você tem aí nas suas mãos, e aqui é o complemento através de Jesus Cristo, que tudo isso apontou para Jesus, o seu Senhor e Salvador, porque ele ressuscitou, e ele está aqui, junto com você. Aí quando você fala pela fé, ele se aproxima de você, o Espírito dele habita em você e se aquece em você, te dá força para lutar e vencer. Saiba que você vai ter lutas, mas Deus é contigo, amado. Você não vê a solução hoje, mas essa solução está escrita, e ela virá sempre, no tempo certo, não no seu tempo, não no meu tempo. Por isso que nós temos que perseverar. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Amados, nós não vivemos para este mundo, nós vivemos para Deus. E é isso que o Gálatas está falando no capítulo 1, que nós lemos lá. Nós não vivemos para as pessoas, nós vivemos para Deus. Pastor, então nós devemos odiar o nosso irmão? Não. Deus não fala isso. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A gente sabe que o diabo entrou aqui e fez bagunça e conduziu muitos ao inferno, e muitas pessoas se levantam contra aqueles que têm a luz de Deus. Deus está chamando você, irmãos, para ser luz desse mundo. E até mesmo dentro da igreja, às vezes tem pessoas que não são luz, são trevas, porque tem o joio que parece com trigo, mas não é. Mas a gente não está aqui para julgar, que ele diz que no dia da colheita ele vai fazer a separação. Os anjos do Senhor vão chegar, Deus vai falar, tira isso aqui, tira isso aqui, bota isso aqui. Por isso que eu chamo vocês para servir ao Senhor, para buscar esse Deus até o fim, para entender. Gálatas está falando que vai haver muitas pessoas pregando coisas aparentemente boas para o seu corpo, para a sua mente, para fazer você aqui feliz nessa terra, ser próspero aqui nessa terra, mas você não tem a essência. O bom perfume de Cristo, amados, é através da essência e não da aparência. Deus não prega aparência. Quando Davi foi escolhido rei, o próprio profeta Samuel, que era um homem de Deus, chegou lá e chamou o primeiro Eliabe, homem forte, bonito, esse aqui vai ser o rei. Deus falou, não, esse aí não. Depois chamou Eliasibe, chamou outros lá. Falou, não tem nenhum desses 7 aí, eu quero como rei. Não tem mais ninguém não, Samuel, não tem mais ninguém. Se Deus falou, tem alguém aqui que vai ser o rei. Pô. Não é possível que você não tenha mais filho, Jessé. Jessé era o pai de Davi. Ah, tem sim, o mais novo, está lá cuidando das ovelhas. Chama ele agora aqui, senão eu não vou sacrificar o Senhor, não vou fazer sacrifício agradável ao Senhor na tua casa, não vou abençoar essa casa, se não trouxer Davi. Traz ele. Quando trouxeram Davi, Deus falou assim, olha, não é por aparência. Você chamou um forte, bonito, chamou outro. Esse não tem aparência nem formosura, está todo sujo, fedendo lá das ovelhas lá. Mas é esse que eu quero como pastor de ovelhas, que pastoreie a minha nação, rejeitado por todos, da família, mas escolhido de Deus. E nem por isso ele odiou os seus irmãos, ele cuidou da sua família, cuidou da sua casa, lá dos pais dele, dos irmãos dele. Não brigou, teve época que ele protegeu até a família dele. Deus chama assim, amados. Deus faz as coisas diferentes do que nós pensamos. Amém? Continuando aqui, amados. Como Deus, versículo 33, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, já lemos isso, no versículo 35. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção.
Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncio remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê e justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede os desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Aqui ele está dizendo que os judeus não acreditavam, não creram. Mas ele está pregando para os judeus e falando: vocês têm que se converter a este Jesus Cristo que veio para, como diz a lei não conseguiu perdoar os pecados, não conseguiu ser suficiente, mas Jesus Cristo é aquele que não viu corrupção e que morreu santo, separado para Deus, e ressuscitou por isso. E ele é o nosso Senhor. E no versículo 42, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar para a graça de Deus. Amém, queridos? Eu vou aqui só ler mais algumas coisas, já são 10h30, né? É isso? É hora? Eu vou terminar. A gente continua semana que vem, no capítulo 14, tem mais coisa do livro de Atos, que fala de Gálatas, para a gente entrar. Já entramos, né, no livro de Gálatas. Amém, queridos. Aleluia. Agora eu vou ler aqui Gálatas capítulo 1. Que nós lemos, né? Primeira coisa, ele fala que estava pregando para as igrejas da Galácia, né? E depois ele fala sobre uma coisa que ele começa no final das cartas. Ele fez um princípio, ele fez quando o pastor fala no final assim, a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a presença do Espírito Santo, né, seja com vocês. Ele faz no princípio da carta que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, e que seja para todo sempre. Amém. Né? E no outro evangelho, não há outro evangelho que ele coloca aqui, né? Quando eu quero falar um pouco mais sobre não há outro evangelho, inclusive ele cita uma coisa aqui importante, que ele bota assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito. Existem muitas seitas que não aceitam o evangelho, né? E nós sabemos disso, nós não somos coniventes, por exemplo, com a igreja Mórmon, que fala de Jesus, mas que foi um anjo que desceu do céu chamado Moroni, que fez com que ele tivesse uma interpretação desta Bíblia de forma diferente. Da mesma forma também, os testemunhas de Jeová também é de uma forma diferente dos evangelhos. Eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Isso nós sabemos e cremos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como eu sempre falo, como a água, são 3 estados: sólido, líquido, gasoso, mas não deixa de ser água. Então, Deus Pai, Deus Filho é uma pessoa só. Por isso que o Espírito Santo, Jesus deixou aqui, que é o Espírito de Cristo, para nos conduzir à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu queria comentar, talvez eu comente mais um pouco sobre isso com vocês na próxima aula. Mas, se Deus assim permitir. Como já dissemos agora e repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente, eu estou em Gálatas capítulo 1, né, versículo 9. Que já receberam, que seja anátema. Por caso eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas?
Ou seja, eu não posso pregar, olha para mim, eu não posso pregar a vocês o que agrada a vocês. Por isso que muitas vezes eu vejo pregadores até falar, eu não estou aqui para poder chegar, venha para cá para você ser abençoado. Eu quero que você entenda a palavra de Deus. Eu queria que isso aqui estivesse cheio de manhã e de noite mais vazio. Porque aqui você aprende o Evangelho na sua raiz. Que as lutas vocês vão ter. Não é só a bênção, eu recebi uma bênção, opa, vou para casa que eu recebi uma bênção. Não é bem assim não. Se você recebeu Jesus, você já é abençoado. Os frutos de Deus vai surgir na sua vida. Você vai ser um testemunho fiel dessa graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queria chamar aqui o Alexandre. Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, estamos gravando isso aqui, Pai, está gravado esse estudo para a Tua igreja, para que a Tua igreja possa reconhecer, Pai, não somente uma parte da Tua palavra, mas se aprofundar, que quando a igreja foi fundada, essas igrejas da Galácia, né, o apóstolo Paulo, ele chegou até doente naquele local. Que ali ele chegou com um problema de visão, como diz o capítulo 4, ele falou que eu cheguei através de uma enfermidade. Não sabemos se aquele é o espinho na carne que ele pediu para ser curado. Mas nós vemos que quando ele escrevia suas cartas, ele falava, escreve com letras grandes. Ele pedia pessoas para escrever, porque ele não devia enxergar bem. Talvez tenha passado pelas regiões ali mais úmidas, né, onde Derbe, pessoas, lugares alagadiços, onde ele houve um índice muito grande de malária e talvez tenha afetado a sua vista. Mas ele não deixou de continuar a sua obra, mesmo sendo ali afligido na sua saúde. Mas aqueles que serviram a Cristo, falou que arrancariam os seus próprios olhos para dar para aquele homem de Deus. Porque reconheceram que a maior virtude que eles receberam foi da parte de Paulo, com a pregação do Evangelho, com o estudo da palavra de Deus. Portanto, Senhor Deus, é o mesmo passo aqui, esse estudo para teus filhos, para que possam buscar, para que possam sentir esta vontade, ó Pai, que nesta pequena carta, onde a própria referência do Martinho Lutero se dizia uma carta completa, que nos desafia a servir ao Cristo de forma real e verdadeira, de dar continuidade a este trabalho, não somente dentro da igreja, mas principalmente fora dela, Pai. Faz isso, Pai, com teus filhos, ó Pai. No nome santo e precioso de Jesus, ó Pai. Para que o Evangelho seja mais estudado, mais lido, mais interpretado, mais vivido, Pai. Como o nosso líder, Pai, que fundou a Igreja Metodista, que ninguém considera como teólogo, mas como um teólogo prático. Prático porque vivia o Evangelho. Era um homem de um livro só que falava ele. Lógico que ele lia outros livros, mas o livro só significa que todos eles têm que estar fundamentados na Bíblia, na palavra de Deus, que é a verdade. Por isso, Senhor, enche esse lugar da tua glória. Manifesta nesses que aqui estão, Senhor Deus, que o teu poder se manifeste, Pai, de uma forma plena na vida de cada um desses. Eu sei que tem lutas aqui, Pai, e eu coloco essas lutas diante do Senhor. Tem lutas aqui que eu não sei nem como resolver, nem eles sabem. Mas o Senhor tem a resposta. O Senhor tem a resposta. O Senhor, Senhor Deus, tem a solução. Mas tu está vendo o coração deles, se essa solução vai fazer com que eles se continuem firmes na tua presença. Que eles tenham um propósito junto de ti, para não abastecer, só receber a bênção e não ficar aqui, não ficar na tua palavra. Pai, faça isso com aqueles que estão me ouvindo também, que possam, Senhor Deus, vir a ouvir e tomar uma vontade de estar aqui em comunhão com os demais irmãos. É diferente estar em casa, porque a tua palavra diz que muitos, né, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, deixariam de congregar por comodidade, por situações, por não se esforçar, por não se sacrificar.
Como diz Romanos capítulo 12, o culto racional é agradável, ou seja, é um sacrifício agradável, é um sacrifício. Deixar as coisas de casa. Portanto, Senhor Deus, semana que vem nós vamos estar iniciando, Senhor Deus, um estudo com os adolescentes, não tem nenhum aqui agora. Eu te peço misericórdia para os seus pais, para os seus avós, por aqueles que colocaram a mão neles, prezam pela vida deles para vir pegar e aprender o Evangelho de Cristo Jesus. Eu te peço, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda nas minhas orações. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor faça multiplicar na tua casa, para que haja sempre o mantimento, que é a palavra de Deus aqui, como diz lá em Malaquias, que haja mantimento. Mantimento não é só obra, não é só comida, mas principalmente que a sua palavra seja sempre ministrada de forma correta e abençoada, para que todos a recebam com alegria, mesmo sabendo que muitas vezes são exortações, chamando para o caminho correto. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa os teus filhos que dizimam, que ofertam, que vai, Pai, se dedicam a Ti, Senhor Deus, que não faz o Teu Evangelho de acordo com a cabeça do homem, mas de acordo com a vontade do Espírito Santo. Ah, Senhor, toca, Senhor Deus, Pai, toca para que mude, Pai, situações, pessoas que sua vida financeira às vezes estão bagunçadas, precisam ser reestruturadas, Pai. E uma das coisas que estrutura a nossa vida financeira é a doação, é a entrega, é o dízimo, é a oferta, que faz com que a nossa vida financeira sempre seja estabelecida. Por isso eu abençoo todos os dizimistas e ofertantes da tua casa. Seja abençoado, Senhor Deus, teu povo, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, coloco aqui na sua presença agora, meu Deus, todos esses pedidos de oração, meu Pai. O Senhor sabe todas as coisas, só o Senhor dá a direção para cada um, Pai, em nome de Jesus. Senhor, faça-se presença na casa de cada um, Pai, de cada um que necessita da sua ajuda, Pai. Só o Senhor, meu Deus e meu Pai, pode, Pai, guiar os seus filhos com a sua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai, por esse momento na sua presença, Pai, pelo conhecimento da sua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, já te agradeço, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Amém, queridos. Como eu disse, temos os avisos, né? Vamos começar o nosso discipulado sexta-feira, às
se não me engano, às 20 horas, né? E temos outros eventos, né? Vamos ter no dia 4 de agosto também, que é segunda-feira, vamos iniciar essa agora outra, iniciar aqui a tenda de oração de segunda a sexta. Oração é fundamental, né, amado? Então nós vamos estar começando às 16 horas, para que podemos pegar uma parte da noite, algumas pessoas possam orar também, né? Estamos investindo de 16 até às 20 horas. Então vai ter gente de 4 às 5, 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8. 1 hora cada pessoa. Então você vai ver uma lista hoje à noite aí, para você colocar o seu nome. E vai ser colocado no grupo da igreja, para que vocês possam estar cientes e colocar. Eu quero que coloque meu nome no privado. Quem está dirigindo isso é responsável pela intercessão, que é a Ana, minha esposa. Então, vamos estar fazendo essa campanha de oração durante uma semana pela nossa igreja, tá? Além das orações de sexta-feira, às 6 horas da manhã, que nós temos aqui na nossa igreja. Quem puder vir, amados, eu aconselho que estejam aqui sexta-feira, às 6 horas. É importantíssimo essas orações. Que mais que eu tenho que falar? Temos programações para agosto, que é o segundo semestre da igreja. Nós vamos ter uma festa da roça na casa do nosso irmão Eduardo e Fernanda, né? Se não me engano, dia 19 de agosto. Né? E temos também outros eventos aí, que eu não estou aqui com eles nas minhas mãos, mas são os demais eventos que nós teremos aqui em agosto, para a glória de Deus. O dia de saúde também, nós temos no final do mês o dia de saúde, né? A Cleide, que é responsável pela ação social. Nós estaremos ministrando também vai ter que fazer os panfletos e também divulgação nas redes sociais. Então vamos distribuir isso para tudo quanto é lugar, para ter como foi o último, né? Foi muito bom e melhor ainda, cada vez temos que melhorar. Amém? Muito obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa nesta manhã, cumprindo o chamado, o ministério, do teu povo possa estar aqui mais vezes. E hoje à noite, Pai, esteja com o nosso culto, às 18h30, Pai, para comemorarmos, adorarmos o teu nome, louvarmos o teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, seja contigo amanhã, seja contigo todos os dias da sua vida. Vão em paz. E que o Senhor muito vos abençoe. Mais palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré.